Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 3 de outubro de 2025, nosso devocional diário está no último capítulo da primeira epístola de João. 1 João, capítulo de número 5. João está terminando a sua primeira carta, essa carta especial, maravilhosa, onde ele quer deixar claro para nós quais são as evidências de alguém que é salvo em Cristo Jesus. Ele continua fazendo isso. Versículo 1 ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Veja que João está mostrando aqui que aquele que é nascido de Deus, que crê em Jesus Cristo, este ama tanto a Jesus quanto a Deus, porque esse amor demonstra realmente que ele está salvo. Por quê? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É interessante pensarmos isso porque há uma ideia de que os mandamentos de Deus são muito pesados, muito difíceis de serem cumpridos, mas quando se tem amor, nada disso se torna pesado. Sempre que penso sobre isso, me lembro da história de Jacó. Jacó, ele teve que trabalhar pela vida de Raquel durante 14 anos. Dos 7 primeiros anos que ele teve que trabalhar, a Bíblia vai dizer, e para eles foram como poucos dias pelo tanto que amava. Será que nós amamos a Deus realmente? Ou achamos que aquilo que ele tem nos pedido, aquilo que nós precisamos renunciar para estar ao lado dele, tem se tornado algo tranquilo ou é algo pesado para você? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, diz o versículo número 4. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele já tinha dito sobre o mundo várias vezes, que nós não devemos amar o mundo, nem o que nele há. Ele fala que no mundo que existe esse desejo da carne, dos olhos, a soberba da vida. E ele deixa claro que nós não podemos viver no mundo, o mundo nos odeia. E no encerramento da carta ele diz, como vencer o mundo? Com a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, que nós possamos usar a fé para estar a cada dia vivenciando o amor e glorificando aquele que vive para todos sempre. Versículo 6 ele diz: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ele está dizendo aqui, Jesus Cristo, ele veio em carne, ele veio em sangue, ele veio em água, ele veio como um ser humano realmente, mas no finalzinho, no versículo 20, ele vai dizer aqui que ele é o próprio Deus, nós vamos ler daqui a pouquinho. E ele é testificado pelo Espírito. Se não houver uma testificação do Espírito em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, com certeza não conseguiremos perceber quem é Jesus Cristo de verdade. Somente o Espírito é quem o revela. E ele diz no versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a única maneira de ter vida realmente é tendo o Filho, é tendo o Senhor, é tendo aquele que veio para nos salvar. E aí ele continua aqui, está chegando ao final, ele diz, versículo 13, essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Veja que ele não está dizendo que você vai conquistar a vida eterna, vai receber a vida eterna. Ele já está dizendo que tendes, você tem a vida eterna a partir do momento que você crê no Filho de Deus, no momento que você confia nele. E qual é a confiança? Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Aqui está o grande segredo da oração. É nós primeiro sabermos a vontade dele e depois pedirmos segundo a sua vontade. E se nós pedimos assim, nós podemos ter convicção absoluta de que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ele termina dizendo que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca ou não vive pecando, mas o que é de Deus, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Essa é uma promessa especial. O maligno não tem poder algum contra aquele que é nascido de Deus. Esse que não vive na prática do pecado, vive buscando ao Deus bendito, ao Deus poderoso, entendendo que seus mandamentos são importantes e nem pesados são, porque fazemos por amor. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu
o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João termina... Fred, qual que é melhor IA? João termina sua carta dizendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele está refutando aqueles que estavam dizendo que Jesus não veio em carne. Ele está ensinando que Jesus é amor, que Deus é amor. E ele termina justamente dizendo isso. Tem uma notinha final onde ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Os ídolos não devem ser seguidos, não devem ser adorados, não devem ser nem tidos. Nós precisamos simplesmente adorar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que nós que temos a vida eterna confiemos nisso. Jesus, o Deus eterno, ele esteve entre nós, viveu entre nós. Nós o tocamos, apalpamos, o vimos. João fez isso. Ele tocou, apalpou, viu, ele testemunha disso. E nós simplesmente seguimos isso através da palavra de Deus que foi deixada para nós. Que nós confiemos plenamente em Jesus, para a glória de Deus. Um fim de semana excelente para você e a paz do Senhor.